O assistente técnico é o profissional indicado pelas partes, seja o autor ou seja o réu, para auxiliar em todo o processo no que diz respeito à prova pericial. Então vamos lá no início do processo, né? O advogado, ele vai entrar com a causa para poder alegar que o seu cliente tem direito a determinadas coisas contra uma empresa, né? De 2017 para cá, a reforma trabalhista ela determinou que nesse momento, que é o momento da petição inicial, o advogado ele já precisa apresentar os valores estimados das verbas que ele está alegando que o seu cliente tem direito, né? Essa etapa é uma etapa muito importante do processo. Por quê? Se o advogado ele superestima esses valores, se ele perder a causa, isso após a reforma trabalhista, ele pode ter que pagar honorários de sucumbência sobre aqueles valores. Ou seja, ele tem que pagar para o advogado da empresa, da outra parte, né? Sobre aqueles valores que eles diziam que tinham direito, mas na verdade não tinham, né? E se ele subestima, se ele joga para baixo aqueles valores, ele pode ganhar aquela verba, mas um valor menor do que de fato ele poderia receber. Isso por quê? Porque o juiz ele só pode deferir aquilo que foi pedido em processo, ou seja, nos limites da petição inicial. Então a gente vê várias sentenças aí limitando os cálculos ao limite da petição inicial. Assim, se um advogado ele falar que o cliente dele tem direito a receber R$10.000 de horas extras, caso ele ganhe, né, o cálculo final, que o perito ou o cálculo homologado, seja por qualquer parte, né, não poderá ser de R$15.000. Ele vai ter que respeitar aqueles limites, né? Então, um assistente técnico entra aí nesse momento. Isso falando mais especificamente dos calculistas, né, gente? Então, assim, mas extrapolando para outras áreas também, né, dentro da vara do trabalho ainda. E falando ainda sobre assistente técnico. O trabalho do médico ou do engenheiro de segurança também pode, e há uma tendência, né, que ele seja buscado antes de se iniciar o processo na justiça. Por quê? Justamente para que o advogado, né, que é a parte que está entrando, né, o reclamante, a parte que está entrando com o processo, ele não peça aquilo que o funcionário não tem direito, né, e depois ele ainda tenha que arcar com os honorários de sucumbência sobre aquele valor, né. Então, assim, há uma tendência dos advogados procurarem esses profissionais para poder confirmar se realmente, né, o seu cliente tem direito de ganhar aquela verba. Então, essa é a importância, né, um dos papéis importantes do auxiliar técnico, né. Além disso, quando as partes, né, contratam um auxiliar técnico, né, o que acontece? Ele tem a função também de acompanhar todo o desenrolar da prova pericial. Então, se uma perícia for determinada naquele processo, ele vai ter que apresentar sugestões, criticar o laudo do perito nomeado, apresentar quais são as hipóteses possíveis, né, desde que técnica e juridicamente sustentáveis. E ele é importante nessa fase da petição inicial e também depois, se futuramente for deferido um perito do juízo para poder determinar aqueles valores na liquidação de sentença. Então, ele é a parte técnica que vai criticar o trabalho daquele perito, né? E aí ele tem a capacidade de aumentar ou reduzir o valor daquela sentença, o valor final. Existe esse campo de trabalho, então você pode e deve mesclar, né, essas duas atuações se você quer obter resultados mais rápidos. Então você pode trabalhar como assistente e como perito também do juízo. Só tem uma ressalva, não pode ser dentro do mesmo processo. Dentro do mesmo processo você precisa escolher se vai atender a parte ou se vai atender o juízo, né? Inclusive, o assistente técnico ele pode ser um bom atalho para quem está começando na área, né? Porque quem não conhece um advogado e que pode oferecer os seus serviços, né? Então, assim, pode ser uma boa estratégia, uma boa oportunidade para começar a trabalhar, né, como assistente, e quando você já estiver com mais segurança, você vai atender o juízo, né? Você parte para a segunda etapa, que é atender o juízo. Em relação aos honorários do assistente técnico, né? Então, por isso que é importante mesclar também. Se, por um lado, o perito do juízo ele recebe um valor maior, né, os honorários são um pouco mais altos, ele é mais valorizado, ele demora mais tempo para receber aquele valor. O recebimento dos honorários
daquele que está atuando como assistente técnico, é mais fácil, né? Porque pode ser até de menor, um valor menor, né? Um pouco, o valor que você vai cobrar vai depender muito da sua região, muito da sua colocação no mercado. Claro, sempre lembrando, gente, que não pode cobrar um valor irrisório. É preciso você se valorizar e valorizar a classe também que você pertence, né? Então, os conselhos aí, eles têm tabelas de valores praticados no mercado. Então, isso é muito importante também. Mas aí você pode, então, utilizar dessa estratégia. Porque, para você que está começando, você pode trabalhar como assistente técnico para receber os honorários mais rápido. Isso aí vai ser negociado com o advogado, com o cliente ou com a empresa. E aí, também você trabalhar como assistente do juízo para que você receba os valores mais altos também. Então é muito interessante essa diversificação de clientes para que você possa ter uma boa atuação no mercado de perito trabalhista.